Bom, gente, em relação às experiências espirituais, descobrimos pela Bíblia que há pelo menos 3 coisas diferentes que precisam ser compreendidas: as manifestações do Espírito, as reações do homem e as intervenções divinas. As manifestações do Espírito estão listadas em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, e são precisamente 9. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, operação de milagres, fé, dons de curas, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Cada uma destas manifestações ou dons do Espírito são distribuídas como lhe apraz, ou seja, como o Espírito Santo quer, como diz 1 Coríntios 12, versículo 11. Além disso, Paulo também diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, como está lá no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Nestas manifestações, há uma sinergia entre a ação do Espírito e a cooperação do homem. As reações humanas em decorrência das manifestações do Espírito, ou em experiências similares em oração ou momentos similares, são variadas e dependem exclusivamente do temperamento e comportamento de cada um. Não é o Espírito Santo fazendo essas coisas nas pessoas, são as pessoas fazendo isso no Espírito. Pessoas reagem emotivamente, às vezes chorando, sorrindo, tremendo. Algumas pessoas pulam, dançam ou correm. Outras levantam os braços ou se ajoelham. Já as intervenções divinas, por sua vez, são aquelas ocasiões em que Deus simplesmente intervém no curso normal das coisas. Não há participação humana. Ninguém tem que receber nada pela fé ou se render. O acontecimento está unicamente relacionado a uma ação divina e nada mais. Em Lucas 1:20, temos o relato de Zacarias, que ficou mudo por um tempo sem poder falar por uma intervenção do Senhor através de um anjo. Observe que Zacarias não precisou receber pela fé. Em 1 Tessalonicenses 4,16, afirma: os que estiverem vivos serão arrebatados entre nuvens para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Esta também será uma intervenção do Senhor. Em Atos 22:11, o texto diz que Paulo ficou cego por causa do fulgor da luz. E somente no versículo 13 diz que ele recobrou a vista quando Ananias orou por ele. Cair debaixo do poder pode ser classificado como uma prostração involuntária. Não é necessariamente uma intervenção divina e nem uma reação humana consciente. Isso poderia ser classificado como uma reação física involuntária, semelhante à reação de alguém ao levar um choque elétrico. A carne não suporta o contato com o poder de Deus e simplesmente desfalece. Sem levar em consideração o que vemos nas igrejas, onde os diáconos já esperam que as pessoas caiam, biblicamente falando, a pessoa não se rende ao Espírito para cair. A pessoa não cai pela fé. Quando alguém cai debaixo do poder, é algo involuntário e inesperado. Alguns textos bíblicos nos ajudam a entender este fenômeno. Apocalipse 1:17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Lá em Mateus 28:4 diz: e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Lá em Atos 26:14 diz: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Lá em João 18:6 diz: quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Mateus 17:6 diz: ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Então você consegue notar que é bíblico, sim, cair debaixo do poder de Deus, mas ele é uma reação involuntária e não banalizada, como tem acontecido, infelizmente, em muitas das nossas comunidades cristãs.